Existe uma pergunta que muita gente nunca faz em voz alta, mas carrega em silêncio. Por que pessoas que fazem tudo certo, que tentam viver corretamente, que evitam erros óbvios, que buscam disciplina, que seguem princípios, vivem guerra interna constante? Por que tanta luta, tanto desgaste e tanta confusão emocional e espiritual justamente em quem mais tenta acertar? A resposta fácil seria dizer que é perseguição espiritual, ataque do inimigo ou prova de fé. Mas isso explica pouco e consola menos ainda. Porque quando a guerra se estende demais, quando o conflito vira estado permanente, quando a alma nunca descansa, algo mais profundo precisa ser observado. Muita gente certinha vive em guerra espiritual não porque está fazendo algo errado, mas porque está vivendo a fé a partir do lugar errado. Existe uma diferença enorme entre viver corretamente e viver alinhado. A pessoa certinha geralmente vive focada em comportamento, em evitar erros, em não ultrapassar limites, em não dar brecha, em manter uma imagem coerente consigo mesma e com os outros. Isso parece espiritual, mas pode esconder um problema silencioso. A identidade está sendo construída em cima do desempenho, não do relacionamento. Quando a fé nasce do esforço para manter tudo sob controle, ela se torna um campo de tensão constante. A pessoa vive alerta, sempre se observando, sempre se corrigindo, sempre se policiando. Não porque ama profundamente o caminho, mas porque teme errar. E o medo constante é um combustível poderoso para a guerra interna. A pessoa certinha costuma confundir obediência com vigilância excessiva. Ela acredita que, se relaxar um pouco, tudo desmorona. Que, se baixar a guarda, algo ruim acontece. Que, se falhar, perde tudo. Isso cria uma espiritualidade baseada em tensão, e onde há tensão contínua, há conflito. A guerra espiritual dessa pessoa não acontece porque ela é má. Acontece porque ela está cansada de sustentar uma versão de si mesma o tempo todo. Existe também outro ponto delicado. Gente certinha costuma ter dificuldade com a própria humanidade, com emoções consideradas negativas, com dúvidas, com raiva, com frustração, com cansaço. Em vez de processar essas coisas, ela tenta suprimir, espiritualiza o que deveria ser reconhecido, reprime o que deveria ser organizado. O problema é que o que não é processado não desaparece, se desloca, vira ansiedade, vira irritação constante, vira pensamentos repetitivos, vira sensação de perseguição, vira guerra interna. A pessoa começa a sentir que está sempre lutando contra algo invisível, contra pensamentos que não combinam com a imagem que ela tenta sustentar, contra emoções que ela acha que não deveria sentir, contra impulsos que ela tenta controlar o tempo todo. E quanto mais tenta controlar, mais cansada fica. Outro fator importante é que gente certinha costuma confundir responsabilidade com autocobrança cruel. Ela se exige mais do que se alinha, se julga mais do que se observa, se pune mais do que se corrige. Isso cria um ambiente interno hostil. Quando o interior vira um tribunal, qualquer pequeno erro vira uma ameaça. E viver sob ameaça constante gera guerra. Essa pessoa começa a interpretar tudo como um ataque espiritual. Um pensamento estranho vira sinal de perigo. Um dia ruim vira suspeita de afastamento divino. Uma dificuldade emocional vira prova de que algo está errado. E a mente entra num estado de vigilância constante. Mas o problema não é ataque em excesso, é descanso em falta. A guerra espiritual da pessoa certinha muitas vezes não vem de fora, vem de dentro. Da tentativa incessante de manter tudo certo, tudo limpo, tudo organizado, tudo sob controle, e controle excessivo é sempre sinal de insegurança profunda. Existe também uma dificuldade silenciosa com graça. Não no discurso, mas na prática. A pessoa certinha até acredita na graça como conceito, mas vive como se tudo dependesse dela, como se errar fosse imperdoável, como se cair fosse inadmissível, como se fraqueza fosse sinal de falha espiritual. Isso cria uma fé dura, não madura. Dura e fé dura quebra fácil. Quando essa pessoa erra, não sabe o que fazer, não sabe recomeçar sem se sentir humilhada, não sabe permanecer sem se punir, não sabe descansar sem culpa. Então ela entra em ciclos de esforço, queda, culpa, esforço de novo. Isso desgasta
profundamente. A guerra espiritual, nesse caso, é o conflito entre quem a pessoa é de verdade e quem ela acha que precisa ser para permanecer segura. Existe ainda outro ponto pouco falado. Gente certinha costuma se relacionar com Deus mais como autoridade a ser agradada do que como presença a ser habitada. Isso muda tudo. A relação fica tensa, formal, distante. Sempre correta, mas pouco íntima. Sem intimidade, qualquer correção parece rejeição. Qualquer silêncio parece abandono. Qualquer dificuldade parece punição. E isso alimenta ainda mais a sensação de guerra. A Bíblia nunca mostrou pessoas maduras vivendo em alerta constante. Mostrou pessoas conscientes, sim, responsáveis, sim. Mas também mostrou gente que descansava em meio a conflitos, que permanecia mesmo falhando, que aprendia no caminho. A pessoa certinha muitas vezes não sabe permanecer. Só sabe performar. E performar espiritualmente cansa a alma. A guerra espiritual começa quando a fé vira identidade rígida em vez de caminho vivo. Quando a pessoa se define pelo que não faz, pelo que evita, pelo que controla, em vez de se definir pelo relacionamento que sustenta tudo isso, o inimigo não precisa atacar alguém que já vive em tensão constante. Ele apenas observa o desgaste, porque guerra interna prolongada faz a pessoa desistir aos poucos. Não da fé, mas da leveza. Não de Deus, mas do descanso. Talvez por isso tanta gente correta esteja exausta. Não porque vive em pecado oculto, mas porque vive em autocobrança visível demais. A saída não é relaxar princípios, é mudar o lugar de onde eles nascem. Princípios sustentados por medo geram guerra. Princípios sustentados por relacionamento geram estabilidade. Quando a pessoa certinha aprende a ser honesta consigo mesma, a reconhecer limites, a aceitar processo, a tratar falhas como parte da formação e não como ameaça, algo começa a mudar. A guerra diminui, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o interior ficou mais organizado. A fé deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um caminho de amadurecimento. Talvez você se reconheça aqui. Talvez você sempre tentou fazer tudo certo e mesmo assim vive cansado. Talvez sua guerra espiritual não seja sinal de que você está longe, mas sinal de que está tentando sustentar tudo sozinho. Talvez Deus não esteja te chamando para vigiar mais, orar mais tenso ou se cobrar mais. Talvez esteja te chamando para descansar mais consciente, para alinhar, não para apertar, para permanecer, não para performar. E a gente certinha não precisa de mais peso, precisa de mais verdade interna. Precisa trocar controle por confiança. Precisa trocar medo por relacionamento, porque fé que nasce do medo gera guerra. Fé que nasce do relacionamento gera maturidade. Se essa mensagem te atravessou, comenta com honestidade. Tô aprendendo a descansar sem abandonar princípios. Se isso te ajudou, deixa um like para que mais pessoas entendam que guerra espiritual constante nem sempre é ataque externo, às vezes é desgaste interno. E se você quer caminhar com uma fé profunda, responsável, humana, sem viver em alerta permanente, se inscreve no canal. Aqui a fé não vive em guerra o tempo todo, ela aprende a viver alinhada. Que Deus te dê clareza, descanso e coragem para soltar o peso que nunca foi seu para carregar